O debate da Band de São Paulo aconteceu com a presença dos dois candidatos. Desta vez, Ricardo Nunes não fugiu e compareceu para debater com Guilherme Boulos. O encontro aconteceu com a cidade lançada ao caos desde sexta-feira, após um apagão deixar milhões sem luz. Como esperado, esse tema foi o principal do primeiro bloco. Boulos começou indo para cima, deixando o atual prefeito acuado. Eu queria, antes de tudo, lembrar que mais de 300 mil famílias não estão podendo assistir esse debate porque estão sem luz na sua casa. Eu fiquei sem luz na minha casa até ontem, no fim do dia. E esse apagão tem dois grandes responsáveis. A Enel, que é uma empresa que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirar ela daqui, e o Ricardo Nunes. Porque não fez o básico, o elementar, a lição de casa, poda de árvore na cidade de São Paulo, manejo arbóreo. E olha que a gente teve um apagão há menos de um ano. Estava ali, estava avisado, e nada foi feito de lá para cá. Na verdade, a cidade hoje está refém dessas duas incompetências, da Enel e do prefeito. O que eu vou fazer como prefeito de São Paulo vai ser, antes de tudo, não trabalhar apenas na véspera de eleição, que é o problema que a gente está tendo com o Ricardo Nunes. Né? Ficou 3 anos sem trabalhar, não tem planejamento, as coisas ficam acumuladas, quando vem um temporal, e um temporal que durou menos de 1 hora, gente. Imagine se tivesse durado mais. Então, trabalhar ao longo dos 4 anos na zeladoria da cidade, garantindo recurso adequado para a poda. Segundo, trabalhar com inovação, usar tecnologias disponíveis, como, por exemplo, o monitoramento via satélite da saúde das árvores para poder definir a prioridade de poda, aquelas que têm mais chance de cair. E terceiro, que eu acho que muita gente que está nos assistindo sofreu nos últimos 3 dias, que é melhorar o serviço. 156, você ligava, você não conseguia falar com ninguém. Então, permitir que o pedido de poda possa ser feito também via aplicativo e com no máximo 1 mês de resposta para poder garantir a poda das árvores. Isso é o básico que uma cidade como São Paulo merece. Nunes parece que foi para evitar a pecha de fujão. Entretanto, não estava disposto a assumir suas responsabilidades. Ele tentou até jogar a culpa no próprio Boulos. Nós prefeitos, não temos ação contra a Enel, porque a concessão, regulação e fiscalização é do governo federal. Por que você, Guilherme, como deputado federal, não fez nada para alterar a lei federal que regula esse tema? Mas essa pergunta não ficou sem uma resposta à altura. Ricardo, eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu, nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Não é feio assumir um erro. Você errou. Você não fez o elementar. Eu quero esclarecer para você que está em casa, para que não fique dúvida em relação a mentiras que estão sendo faladas já nos últimos dias pelo Ricardo Nunes. Vê como funciona. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, não é o governo federal. É a ANEEL, uma agência reguladora. O presidente da ANEEL, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. E que o Lula não pode tirar porque tem mandato fixo, igual lá o Campos Neto no Banco Central. É a mesma coisa. Aliás, o ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou novamente ontem um pedido para a ANEEL para rever o contrato da Enel. Não faz. O Ricardo Nunes deveria pedir para o seu amigo, seu padrinho, Bolsonaro, que indicou o Sandoval, ou seu amigo Ciro Nogueira, do seu time, que foi o responsável, o padrinho da indicação, para que cobrasse dele. É assim que tem que ser, não é com mentira. Você precisa assumir sua responsabilidade. Então Boulos partiu para uma estratégia de fazer uma pergunta óbvia, na tentativa de fazer Nunes assumir sua omissão como prefeito. De quem é a responsabilidade por poda e manejo de árvore? Nunes ficou nervoso, gaguejou e tentou esquivar como pôde. O deputado sequer leu o contrato. Vamos lá. 4ª subcláusula. Verificado qualquer das hipóteses da inadimplência prevista na legislação específica e neste contrato, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é federal, promoverá a declaração de caducidade da concessão.
Após muita insistência, ele acabou assumindo o óbvio. Ricardo, eu te fiz uma pergunta muito objetiva, você foge, né? Já fugiu do último debate, foge das suas responsabilidades, você fica falando com as pessoas que perderam tudo em casa, né? Como se você não fosse responsável. Pessoas ficaram esperando poda de árvore, manejo de árvore, retirada de árvore, tem gente esperando até agora. Respeite as pessoas. Agora eu vou te repetir a pergunta. E em respeito a quem está nos assistindo, eu peço que você responda de forma objetiva. Não fique falando Lula, tal, que você quer responsabilizar o presidente Lula por uma responsabilidade que é sua. De quem é a responsabilidade de poda e manejo de árvores? Vamos lá. A responsabilidade de manejo e poda de árvores é da Prefeitura de São Paulo. E após admitir, ele retoma a estratégia de dizer que fez tudo certo e que está tudo às mil maravilhas. Por isso que eu dobrei o número de equipes que havia no último governo do PT. Mas Boulos não deixou barato e denunciou a realidade de descaso e incapacidade do prefeito, que todos viram nos últimos 4 dias. Ricardo, você gosta de mentir para as pessoas, que é uma coisa que você não fica nem vermelho. Eu não sei se é a maquiagem que você passou antes do debate ou se é cara de pau mesmo. Você vai ficar bacana. Não, é minha vez, eu estou falando. Respeite, por favor. Vamos lá, Ricardo. Você assumiu, pelo menos, que a poda de árvore é responsabilidade da prefeitura. É o básico. Você que está assistindo em casa, que ligou para 156 pedindo poda e remoção de árvore, como várias que caíram ontem, que tinham pedido há mais de um ano, você acha que ele fez o trabalho dele? Ele está dizendo contratou tantos, botou tantos. Você está se sentindo satisfeito quando você liga para 156 para fazer o pedido de poda ou remoção de árvore? A melhor pessoa que pode dar essa resposta é você. Você que durante esse fim de semana ficou ligando para a prefeitura sem parar para tirar uma árvore da frente da sua casa, para retomar uma luz. Você acha que ele fez o suficiente? É isso que está em jogo, gente. Não adianta vir com palavra vazia. Aliás, já que você gosta de falar de número, são mais de 7.000 podas na fila de espera. Demora mais de um ano para que consiga fazer uma poda na cidade de São Paulo. É muita ineficiência, Ricardo, do seu governo. Eu acho que você precisa responder para as pessoas, em vez de ficar terceirizando a culpa toda hora. Eu sei que você tem essa prática, você não assume responsabilidade, você foge das responsabilidades, foge dos problemas. E então, para endurecer, ele trouxe dados, sempre lançando mão da tática de trazer para o espectador do debate pensar se o que Nunes fala realmente está acontecendo nas ruas da cidade. Agentes da CET, que são importantes para o tema dos semáforos, né? Hoje são 1.380. Com Bruno Covas, até 2021, eram 1.560. Diminuiu, tendo mais carros. Poda, nós temos hoje 7.600 pedidos em aberto, 40% do total de pedidos na cidade de São Paulo. Orçamento desse ano em manutenção e operação de áreas verdes, que inclui poda. 0,27% do orçamento contra 0,29% do ano passado, mesmo depois do apagão. Aí você vê ele falando que está tudo mil maravilhas. Gente, ele está dizendo que tem equipes por todos os lados. Você viu essas equipes de sexta-feira para cá? Quando você precisou desesperadamente tirar uma árvore para poder passar, eu tive ontem lá no Grajaú e o pessoal estava desesperado. O dono de um carro, a árvore caiu em cima do carro. Nem o seguro ia lá resolver, porque tinha que tirar a árvore antes. Tinha ligado para 156 200 vezes. Já que você botou tantas equipes, por que não foi para lá? Você que precisou da prefeitura esses dias, que ligou desesperadamente. Você acredita no que ele está falando? Gente, uma coisa é a propaganda de quem, em tempo de eleição, quer falar que fez, vender que fez. Outra coisa é a realidade que você vive, que a gente está vendo. Que São Paulo viveu esse drama nos últimos 3 dias. Por isso que esse é um momento que nós vamos precisar de mudança na cidade de São Paulo. O que está em jogo nesse segundo turno é isso. São 2 caminhos. Quem acha que está tudo bem, quer deixar como está. Quem acha que a reação ao apagão foi boa da parte dele. Quem acha que a saúde está boa quando precisa de um posto, de um remédio. Quem acha que o transporte está bom, concorda com o que ele está falando. Quem sabe que São Paulo pode mais, merece mais, não merece passar por isso que está passando, é o caminho da mudança. E eu peço humildemente seu voto no 50 para mim e para Marta Suplicy. Neste tema ficou difícil para Ricardo. Mas o debate não foi só sobre o apagão. Após uma provocação sobre rachadinha, Guilherme reagiu levantando os podres de Nunes que estão sendo investigados. Eu nunca fiz rachadinha.
Você fez a rachadinha das creches. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que está sendo investigado da Polícia Federal a máfia das creches, você está lá. E existe uma acusação de que você teria recebido um cheque. Então eu quero fazer essa pergunta para você responder para quem está em São Paulo. Você recebeu o cheque na sua conta no Santander, como consta a acusação da Polícia Federal? Nunes tinha uma resposta já decorada para essa. Não existe uma denúncia contra mim. Eu nunca tive uma condenação, eu nunca fui indiciado, eu sou ficha limpa, minha mão é limpa, eu combato corrupção. Mas ele não respondeu objetivamente e Boulos insistiu. O que existe de recebimento na minha empresa é dos serviços prestados. Nada mais do que isso. Aquele cheque, você recebeu aquele do Santander que a Polícia Federal disse que você... Boulos continuou insistindo. Nunes apelou para piadas prontas e contou com a reação da sua claque. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Mas Nunes não contava com o trunfo de Guilherme que o desafiou a abrir suas contas. Bom, gente, você viu. Pelo menos ele admitiu do jeito dele que ele recebeu o cheque que a Polícia Federal está investigando em relação à máfia das creches. Em relação a trabalho, nesse dia você falar de trabalho, Ricardo, depois da população de São Paulo ter vivido o que viveu nos últimos 3 dias, você achar que tem autoridade moral, desrespeitando as pessoas para falar de trabalho. Olha o que você fez, você não fez nada. Você ficou 3 anos, não fez, deixou para a véspera da eleição para querer enganar as pessoas e o povo está sofrendo agora com isso. Então, me desculpe, eu tenho o maior orgulho de ser professor. Eu não sou investigado por máfia de creche. Nem eu. Não sou investigado por armadilha de mosquito da dengue. Nem eu. Não sou investigado por nada errado. Meu salário, meus rendimentos são muito honrosos e, aliás, quero te fazer um desafio aqui. Eu sou professor, hoje deputado federal, minha vida financeira é limpa. Já que você está falando e colocou questões de trabalho e está dizendo que com você está tudo certo, eu abro agora o meu sigilo bancário da minha conta. Você abre o seu? Te desafio para abrir. Você abre para a sociedade de São Paulo saber se você de fato é limpo como está dizendo que é? Nesse momento, Nunes ficou visivelmente nervoso, deixando até cair as coisas no chão. 100% de rejeição, não vai ganhar nada, vai perder mais uma. Acabou o tempo dele, essa é a resposta. Silêncio. Ele infelizmente não respondeu, vamos ver se no bloco seguinte ele responde se abre o sigilo. Eu abro o meu. Já que você não tem nada a esconder, abre o seu sigilo, Ricardo. Faça isso. Não, cuidado, fica calmo, fica tranquilo. Mas abre o seu sigilo. O clima foi esquentando conforme outros temas surgiam. Gente, novamente, quando você vê o Ricardo Nunes falando, parece que a cidade está segura. Você se sente seguro andando na cidade de São Paulo com o seu celular na mão? Hoje nós temos uma GCM que é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Por isso eu vou dobrar o efetivo da GCM como prefeito, retomar com força a ronda escolar em todas as escolas, no horário de entrada e saída das crianças, nas escolas municipais, e poder garantir o combate efetivo ao crime organizado. Aliás, quero aqui agradecer publicamente o apoio que recebi, não só da Tabata Amaral, logo de pronto, mas que recebi anteontem do Datena, também, que se juntou a nós por entender o risco que a cidade está tendo com situações como essa, onde a milícia se infiltra dentro do poder público e o crime organizado toma conta. Mas eu te faço uma pergunta, Ricardo, objetivamente. Você aconselha o cidadão de São Paulo a andar tranquilo com o celular na rua? Tudo isso que eu estou falando tem vídeo, tem matéria, está no estatuto, nas ações do partido dele. Então, primeiro, a gente precisa colocar isso muito claro, muito claro. Eu sou contra a liberação de drogas. Eu quero falar com você que é motorista de Uber. Eu vou liberar o Uber do rodízio na cidade de São Paulo. Sabe por quê, Sabino? Porque a pessoa que está no Uber, ela trabalha com o carro. O carro é um instrumento de trabalho dela. Se ela fica um dia da semana sem trabalhar, isso no final do mês faz toda a diferença. Agora é lógico, nós temos que ter critério e nós teremos. Já conversei com vários trabalhadores de aplicativo para poder definir. Não é alguém que trabalha de Uber eventualmente. A pessoa tem que trabalhar de Uber todos os dias, tem que ter um determinado percurso. Isso o próprio aplicativo dá esse feedback, essa devolutiva do quanto ela anda. Então, vou liberar. Para você que é Uber, fique tranquilo. Você vai poder trabalhar todos os dias na cidade de São Paulo com os estudos de impacto adequado. Para você que é taxista,
é importante dizer também, a gente vai garantir a liberação da transferência de alvarás, que hoje tem uma dificuldade muito grande, inclusive após abril do ano que vem, que é um tema necessário, e liberar a publicidade nos táxis, né? A publicidade ali, usando o seu próprio carro para você tirar um a mais no final do mês. E para você que é motoboy, também quero falar com você. Fica 24/48 na rua, que muitas vezes não tem apoio nenhum de ninguém para parar, para ir ao banheiro, para comer, para carregar o celular. Eu vou criar as bases de apoio ao trabalhador de aplicativo nos 96 bairros de São Paulo. Vão ser 96 bases para você poder ser acolhido e ser visto pela Prefeitura de São Paulo. Fiz vários eventos, Fórmula 1, Fórmula E, WEC, Detal, que isso aquece a economia. E aquecendo a economia, usa o táxi, usa o aplicativo, vai para o hotel, gasta no restaurante. E é por isso que nós estamos com o menor índice de desemprego. Gente, você vê que o Ricardo Nunes mostra que um prefeito pode ser fraco e, ao mesmo tempo, arrogante. Olha o tamanho da arrogância dele, porque está na frente de uma pesquisa, sobe no salto, acha que já ganhou. Provavelmente ele e a turma dele, do Dória, essa turma desse sistema podre de São Paulo que está na prefeitura, essa turma já deve estar distribuindo cargo com o nosso dinheiro. É muita arrogância, Ricardo. Você é arrogante ao ponto de não reconhecer seus erros no apagão, não reconhece nada, tudo é culpa do outro. É arrogante de achar que já ganhou e ficar tratando as pessoas com desprezo aqui num debate. Isso não faz bem às pessoas, Ricardo. Isso não é um bom sinal de caráter, Ricardo. É importante dizer. Se ele não está preocupado com você, que é motorista de Uber, taxista, motoboy, eu tô. E podem anotar e me cobrar depois que eu vou fazer isso que eu estou falando a partir de 1º de janeiro do ano que vem como prefeito. Você não pode mentir desse jeito, como você mentiu aqui anteriormente. Você precisa responder para as pessoas sobre crime. Você precisa responder das pessoas por que você indicou o cunhado do Marcola do PCC para cuidar do dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Você precisa dar essa resposta. Candidato. Até um abraço entre os candidatos aconteceu. Um abraço que Nunes deu no meio de sua gagueira e nervosismo. Ele nitidamente estava com medo. Então... Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Não, jamais. Vamos lá, Ricardo, espero que você esteja tranquilo, que sua equipe fez aqui no intervalo um escarcéu danado, com medo de se aproximar e tal. Vou manter aqui a distância para você não se assustar. Mas queria, só para reforçar aqui a pergunta, e você respondeu de maneira meio torta, você topa mesmo abrir o sigilo bancário da sua conta do Santander, das contas de todas as suas empresas? Se topar, a gente já chama o advogado no fim do debate, assina, eu abro o meu, abro o seu amanhã. Tá certo isso? Rapaz, eu não sou investigado em nada. Eu tenho uma vida absolutamente limpa. Eu sou empresário, sou casado há 27 anos, pai de 3 filhos, minha esposa está ali, meu filho e minha filhinha, meu filho, Ricardo Nunes, filho, que me deu a honra, o Guilherme, de ser vovô do Ricardinho Nunes Neto. Você é pai, você sabe o quanto que isso é, Alegre. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou cristão. Ricardo, não é piadinha que vai resolver isso. Só para eu entender mesmo, eu acho que isso é importante para as pessoas. Porque, apesar de você dizer tudo isso, eu entendo. Independente, todos nós temos família, mas quando a gente vai para a vida pública, a gente se sujeita ao escrutínio público, à avaliação das pessoas. Você foi para a vida pública e se sujeita a isso. Eu digo isso para as minhas filhas sempre e preparo elas para isso. Então, para a gente ter as coisas muito claras, porque você é investigado no tema da máfia da creche. Não sou investigado. Você Ricardo. Não sou investigado. Tem o tema das obras emergenciais, o Ministério Público está apurando, contrato sem licitação, que favoreceu o seu compadre. Tem um monte de coisa, Ricardo. Superfaturamento de água, superfaturamento até para a população em situação de rua de marmita na sua gestão. Gente, deem um Google. Aí, Ricardo Nunes, superfaturamento, obra emergencial. Ricardo Nunes, cunhado, PCC. Tem um Google. Então, objetivamente, porque senão parece que fico dito pelo não dito. Então, você abre seu sigilo bancário, para a gente ficar claro. Podemos fazer esse trato aqui hoje no debate? Não é questão de polícia. As minhas contas já são abertas. É questão de transparência com a população. As minhas contas já são abertas. Se você quer criar um factoide, vamos falar da cidade. Falando sobre a cidade, Ricardo, o plano da saúde hoje é grave. É um dos temas mais graves da população. Eu estou propondo o poupa-tempo da saúde.
eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva. Não fuja, como de outras que você fugiu no debate aqui. Quem vai hoje no UBS procurar remédio, encontra remédio? Encontra remédio. O orçamento da saúde era de 10 bilhões, eu elevei para 21 bilhões de reais. Olha, essa experiência sua, Ricardo, cheia de suspeita de corrupção, incompetência, que deixou a cidade 3 anos abandonada, essa eu quero longe de mim. Pode guardar para você, para a sua história, depois que você for ex-prefeito, a partir do ano que vem. Agora, você que está assistindo a gente, pessoal, vocês ouviram o que ele falou? Que quem vai para uma UBS encontra remédio. Você que precisa ir para uma UBS, você encontra o seu remédio? Eu deixo você julgar. Eu não vou aqui nem trazer os dados, as questões, os casos. Você julga. O que eu mais ouço na cidade é que tem UBS que nem de pirona tem. As pessoas não encontram o básico, não é? Mas, enfim, você que avalie se o que ele está dizendo é verdade ou não. O que eles querem, gente, que você tenha medo. Quando eles vêm e falam extremismo, radical, contra a polícia, o que eles querem é que você tenha medo. Medo da mudança. Lembra que eles falavam a mesma coisa na eleição passada do Lula. Se o Lula ganhasse, ia fechar a igreja, kit gay. Aconteceu alguma coisa disso? Nada. Isso só revela o medo e o desespero de quem não consegue largar o poder, porque o poder para eles representa privilégios. O que está em jogo nessa eleição é o seguinte: se você acha que a saúde está tão boa como ele disse que está, se você concorda que vai para um UBS e encontra todos os remédios, você concorda com ele. Se você acha que São Paulo merece muito mais na saúde, alguém que cuide de verdade, que olhe para você não só no tempo da eleição, eu te convido para a mudança nos 50 comigo e com a Marta. Ele fala de segurança, mas não respondeu se ele te aconselha a sair com o celular na rua tranquilo. Não respondeu porque sabe que não é possível. Porque você que vive na São Paulo real sabe que vomitar um monte de número aqui não resolve o nosso problema. Não torna a saúde melhor, não torna a cidade mais segura. Você que sofreu com o apagão, comerciante que perdeu tudo, você que jogou tudo fora da sua geladeira, sabe que a São Paulo real é diferente da propaganda do Ricardo Nunes. Por isso, o que você vai decidir no dia 27 é se você quer deixar tudo como está ou se você quer mudar. Se você quer permitir que esse sistema podre, desde o Dória, permaneça, ou se você quer renovação em São Paulo. Se você quer permitir que alguém que teve a chance e não fez, só em tempo de eleição permaneça, ou se você quer uma mudança de verdade, que coloque